Se fosse você, eu não investiria em Banco do Brasil antes de assistir esse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar um detalhe, algo que nem todo mundo tá vendo, algo que tá escondido, que pode explicar, inclusive, porque a Luiz Barsi investe em ações do Banco do Brasil. Só que eu não vou fazer só isso, eu vou te falar sobre como é que estão os dividendos de Banco do Brasil, e vou te mostrar como decidir se é hora de comprar ou não Banco do Brasil e qualquer outra ação, a partir do momento que você tem uma estratégia clara para seguir. E também, é claro, vou mostrar se nessas estratégias do Clube do Valor existem ações melhores posicionadas, melhores do que Banco do Brasil. Então presta muita atenção no que tá por vir. Se você é acionista de Banco do Brasil, comenta aqui. Deixa eu começar falando um pouco sobre os resultados recentes de Banco do Brasil. E foram resultados que superaram as expectativas do mercado. Então, o JP Morgan, por exemplo, esperava por um lucro líquido na casa dos 8,5 bilhões de reais, o Santander esperava 9,3 bilhões de reais e para o Goldman Sachs o lucro ficaria em torno dos 9,2 bilhões de reais. Falando aqui do resultado do segundo trimestre de 2024, em que o Banco do Brasil reportou um lucro de 9,5 bilhões de reais. Pelo menos 200 milhões acima das expectativas dos analistas mais otimistas, que possivelmente explica essa pernada de alta aqui recente das ações do Banco do Brasil. E por trás dessa lucratividade, a gente consegue encontrar três principais motivos. O primeiro deles é o aumento na prestação de serviço, o segundo é o efeito Milley e o terceiro é o aumento na carteira de crédito. Eu vou explicar brevemente sobre cada um deles, antes de te revelar dois detalhes bem importantes sobre o Banco do Brasil que praticamente ninguém está prestando atenção. Então vamos lá, o aumento da prestação de serviço. Essa área aqui faturou 8,8 bilhões, um crescimento de 6% na comparação anual, com destaque especial para a linha de receita de administração de fundos, que é a parte de investimentos do Banco do Brasil, e também para a parte de operações de crédito e garantias e rendas do mercado de capital. O segundo ponto é o efeito Milley, que beneficiou mais uma vez os resultados do Banco do Brasil. Para explicar o efeito Milley, é importante você entender que o Banco do Brasil ele tem ações de um banco argentino chamado de Banco Patagônia. A participação do Banco do Brasil é majoritária, ele tem 80% das ações do Banco Patagônia, que no segundo trimestre de 2024 reportou um resultado muito acima do mesmo período de 2023, porque esse banco ele detém títulos atrelados ao dólar em carteira. E com a desvalorização da cotação do peso, essa variação cambial agregou nas contas do Banco do Brasil, que surfou essa onda, viu sua margem financeira crescer 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, que resultou num montante de 25 bilhões no resultado de Banco do Brasil. E o terceiro ponto é o aumento da carteira de crédito. Se você der uma olhada aqui na parte da carteira de crédito, vai ver que a carteira de pessoa física cresceu 6% nos últimos 12 meses, chegando a 320 bilhões de reais. Já a carteira de crédito para PJ cresceu 13% no ano e 7% no trimestre, e a carteira de crédito agro cresceu cerca de 16% no ano e manteve-se estável no trimestre a trimestre. Então esses foram os pontos que contribuíram para o resultado recente, tá? Para o resultado do segundo trimestre de 2024, mas tem ainda dois pontos mais escondidos que nem todo mundo está comentando, que inclusive a própria Luiz Barsi já se ligou. Foi um dos motivos que ela alegou para continuar investindo em Banco do Brasil, algo que o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, já faz há mais de 50 anos. Quero só devolver a pergunta para ti. Sabe responder por que tu compraria ou por que tu deixaria de comprar ações do Banco do Brasil? Você toma decisões de compra pensando, olha, a lucratividade cresceu acima do que o mercado esperava, então eu vou comprar. Ou ainda ficar pensando, poxa, eles têm ali participação na Argentina, né? E as ações da Argentina acabam impactando positivamente aqui o Banco do Brasil. Ou ainda você olha, a carteira de crédito cresceu, então eu vou comprar. Bom, independentemente do que você respondeu, a bandeira que eu levanto aqui é a bandeira para você ter uma estratégia para tomar suas decisões de investimentos, para você não tomar decisões com base em narrativas, com base na sua análise do cenário. Até porque provavelmente você não seja um investidor full-time, talvez você trabalhe aí, sei lá, na área da engenharia, talvez você seja médico, empresário, e muito provavelmente você se dedica a parte do seu tempo livre para tomar boas decisões de investimento. Então, primeiro, fica muito difícil de ter uma opinião muito clara somente com base nas narrativas, e segundo, muito disso que eu te mostrei aqui já está refletido no preço. Converso com muitos investidores que comentam não se sentirem seguros na hora de tomar decisões de investimento, porque olhando somente para narrativas, eles não conseguem comparar diferentes empresas, inclusive de diferentes setores. Era o caso desse seguidor aqui, que participou de uma sessão de consultoria de investimentos gratuita e tinha mais de 130 mil reais somente em ações do Banco do Brasil. E o Rodrigo, consultor aqui do Clube do Valor, estava guiando essa sessão de consultoria, ele comentou comigo, poxa, Miro, peguei aqui o caso de uma carteira que só tinha 2 ações, que o cara só comprou porque viu vídeos de diferentes canais comentando sobre essas ações. Por outras palavras, o cara não tinha nenhuma estratégia por trás, ele estava vendo o qualitativo e tomando suas decisões e sem nem saber, correndo muito risco, tá? Porque independentemente do fato de Banco do Brasil ser uma boa pagadora de dividendos ou ser barato, isso aqui eu vou ainda revelar como é que ela está de acordo com as nossas estratégias, o fato é que ter 2 ações em carteira é muito arriscado. Só que, infelizmente, a média dos investidores toma decisões assim, não à toa é comprovado por esse estudo aqui do JP Morgan,
que o investidor médio ele possui um retorno menor do que inclusive a inflação, porque ele não tem estratégia, porque ele não desenha uma carteira ideal, ele não sabe quanto investir em ações, na parte de ações, em quanto diversificar, em quantas ações diversificar. Enfim, é um cara que é muito bem sucedido na sua profissão e sabe que não seria um bom profissional se ele só se dedicasse parte do tempo livre à sua profissão, mas em investimentos muitas vezes ele faz isso, por isso é muito importante para quem já está acumulando um patrimônio maior ter uma segunda opinião sobre a sua carteira, e se esse é o seu caso, eu quero te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, em que um especialista aqui do Clube do Valor vai olhar para a tua carteira, vai mostrar como é que você está investindo, qual a sua alocação, os pontos positivos e negativos da sua alocação, e vai te trazer um plano de ação para você passar a investir com mais estratégia. Tudo isso de graça, e você pode ter acesso a tudo isso apertando aqui no primeiro link na descrição ou nesse botão aqui, preenchendo alguns dados. Lembrando que essa consultoria ela é muito bem avaliada por quem passa por ela. A maioria das pessoas mandam mensagens assim, dizendo que saiu muito satisfeito, que é algo diferente do que viu no mercado. E eu sei que para essa semana a gente ainda tem 7 vagas disponíveis, então aperta aqui no primeiro link na descrição para tentar conseguir uma dessas 7 vagas. Enquanto eu vou te revelando aqui o segredo do Banco do Brasil e como é que o Banco do Brasil passa de acordo com as nossas estratégias aqui no Clube do Valor. Quais são esses 2 detalhes aqui em Banco do Brasil? Tá? O primeiro, sobre o setor agro, tá? A parte do Banco do Brasil exposta a crédito agro. Luiz Barsi já fez um vídeo avisando sobre isso alguns meses atrás. Mas acho que uma das grandes fortalezas perante o agro é justamente a diversificação, né? O Banco do Brasil não é só soja, né? Tem muitas outras culturas. Também share of wallet, né? O cara que tá na carteira do agro também é o cara que tá na carteira da pessoa física. Então você tem uma fidelidade muito grande do público agro. E esse é um ponto importante que merece a nossa atenção, a começar pelo Plano Safra. O Plano Safra é um programa do governo federal que oferece linhas de crédito para produtores rurais, que vão ser 400 bi em crédito em 2024 para os médios e grandes produtores e 75 bi para produtores familiares. Se você prestar atenção nos slides divulgados pelo Banco do Brasil, desse total, mais da metade vai ser disponibilizado pelo Banco do Brasil. Outro detalhe é que esse aqui é o maior plano safra da história do Banco do Brasil. E desses 260 bilhões, a maior parte do dinheiro vai ser destinado à agricultura empresarial, operações de investimento em tecnologia, comercialização e industrialização do setor. Isso aqui é importante por quê? Porque a carteira agro ela já vem crescendo. A alta foi de 16% na comparação anual. E esse setor é significativo para o Banco do Brasil. Tudo que está pintado nesse azul, que não é nem mais escuro nem mais claro, é a participação do agro. Mesmo que no período de 2023 o setor tenha sofrido um recuo de preço em praticamente todos os produtos, e apesar das dificuldades do setor, o fato do Banco do Brasil estar exposto a agro faz com que ele surfe essa onda aqui. De 2010 a 2023, na balança comercial, o agronegócio positivou em todos os períodos, além de ter performado muito acima de todos os demais setores do país. Eu já te adianto que o segundo motivo que eu vou revelar agora é uma derivada desse primeiro, que o segundo motivo é o ROI. Para te explicar sobre o ROI, eu quero abrir aqui a planilha inteligente de seleção de ações do Clube do Valor, é uma planilha que você pode ter acesso de forma gratuita, que é um presente aí que a gente entrega para os investidores, para que eles consigam tomar melhores decisões de investimentos, apertando aqui no segundo link da descrição. E nessa planilha aqui você pode ver uma série de múltiplos das empresas, como por exemplo, no caso do Banco do Brasil, a relação de preço por valor patrimonial, o preço por lucro, o dividend yield dos últimos 12 meses, a margem e também o ROI, o Return on Equity. E eu sei que analistas que se dedicam ao setor bancário, eles dão um peso muito grande para esse indicador por ROI, tanto para o ROI atual quanto porque eles projetam de para onde vai esse ROI. E o fato é que o ROI do Banco do Brasil, ele está bem alto, né? Está inclusive bem acima ali de bancos privados, tanto comparando com o Bradesco, que passa por um período de maior crise, quanto com o Itaú. Não vem sofrendo uma crise como a do Bradesco. Só que aqui vale também você ficar atento a algumas coisas, tá? Primeiro, o ROI ele não é constante, ele tende a ser muitas vezes cíclico, aumentar e diminuir de acordo com diferentes ciclos do mercado e de acordo com os resultados mais recentes das empresas. E o mesmo vale para o ROI do Banco do Brasil, até porque o próprio setor agro, tá? Que apesar de estar tendo performance melhor do que a média dos demais setores da economia, também está sofrendo por um período de queda de preço de produtos, como acabei de te mostrar. E existe uma força muito forte em investimentos, chamada de regressão à média, que se a gente for ver aqui o ROI histórico do Banco do Brasil, é possível sim que a gente veja uma regressão ali para o patamar de 16%. Agora, você só deve analisar isso com uma lupa se na sua estratégia de investimentos você olhar para a ROI. E aí eu volto a te perguntar, você tem uma estratégia clara de investimento? Toda essa narrativa, tudo que eu te conto, todos esses títulos chamativos, eles servem para que consiga a tua atenção para trazer essa grande mensagem.
Se investir é para você ter uma vida mais tranquila, para você conquistar tranquilidade financeira. Nessa jornada, nada vai te trazer mais tranquilidade que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Você consegue isso tanto contando com um profissional para te ajudar, quanto investindo por conta própria, tendo estratégias muito claras a guiarem o seu processo de tomada de decisão de investimentos. E eu já te adianto que as estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor, elas não olham para ROI, por exemplo. A gente tem basicamente 3 estratégias de seleção de ações. A estratégia das ações mais baratas da bolsa, a estratégia de momentum e a estratégia de máquina de dividendos. E o que elas têm em comum é que todas elas seguem um processo quantitativo, que olham apenas para números para determinar se uma determinada ação passa nos seus critérios de investimento. E aí, por exemplo, na estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente tem esses 4 filtros aqui e que a gente parte de uma relação de EBIT dividido por Enterprise Value, a gente não consegue analisar bancos porque os bancos não têm nem EBIT nem Enterprise Value. Aliás, um detalhe, tá? Bancos, eles têm um balanço bem diferente de uma empresa normal, um demonstrativo de resultado de exercício bem diferente, regras bem diferentes. Então, analisar um banco é diferente de analisar uma empresa normal se você for lá ler o seu balanço. Feito esse disclaimer, na nossa estratégia de momentum, que mostra tendência e a continuidade de tendência de uma determinada ação, o Banco do Brasil acaba não passando também, até porque o Banco do Brasil não está tendo uma performance muito elevada aí nos últimos 6 meses, subindo cerca de 1%. Agora, na estratégia máquina de dividendos, que roda uma série de filtros quantitativos para depois chegar nas empresas que têm mais consistência na distribuição de lucros e mais consistência no pagamento de dividendos, a estratégia que a gente testou no passado, o resultado foi muito bom, como essa imagem mostra aqui. O Banco do Brasil está na 15ª colocação, ela está numa posição relativamente intermediária, melhor do que muitas ações da bolsa, mas não está ali no top 10, que entrariam numa carteira com essa estratégia se você fosse montar essa carteira agora. Mas o que mais importa aqui é você entender o que te faz comprar uma ação. E tendo convicção nisso, tendo uma estratégia clara, você consegue tomar esse tipo de decisão com muito mais facilidade. Espero ter te ajudado nessa jornada. Se você quiser conversar conosco, ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, aperta aqui. Se você quiser ver um vídeo parecido com esse sobre algo que nem todo mundo está olhando em Klabin, aí aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.